السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، antes de mais, convido a todos aqueles que estão lá atrás a aproximarem-se. Aqueles que estão envolvidos em conversas, temos muito tempo, alhamdulillah. Vamos aproveitar este tempo para aprendermos algo benéfico. No khutbah passado, com a graça de Allah subhanahu wa ta'ala, deixamos um breve historial com relação à Palestina e dissipamos muitas dúvidas, porque nós estamos a viver duas guerras. Do momento, estamos a viver duas guerras. A primeira, a física no campo, e a outra nas redes sociais, onde fazem de tudo para distorcer a verdade e a realidade. E os falsos estão mais engajados no sentido de fazer prevalecer a maldade. E os que têm a verdade estão todos calados, em silêncio. E é por isso que Ali radiyallahu anhu wa arda costumava dizer que quando os verdadeiros calaram-se, os falsos acharam que estão na verdade. Onde estamos nós? Que quando chega a época de Eid, passamos noites sem dormir a discutir que vocês são isso, vocês são aquilo. Está a lutar com outro que diz La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Onde estão hoje, que é para também fazer o mesmo? Não consegue ir à Palestina. Onde é que estamos nós para difundir a verdade, para partilhar a verdade? A nossa vida só é esta. Tem futebol para aqui, Benfica para lá, Sporting para lá. Será que é esta a nossa vida? Portanto, esclarecemos que Ibrahim alayhi salatu wassalam não é originário daquela terra. Veio de Ur dos caldeus, do Iraque. E é por isso que Allah subhanahu wa ta'ala, quando fala de Ibrahim alayhi salatu wassalam, diz وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. E salvamos o profeta Ibrahim alayhi salatu wassalam juntamente com seu sobrinho Lut, إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. Allah transportou até aquela terra que foi abençoada, Al-Quds al-Sharif. Portanto, o Ishaq, o Yaqub, que é conhecido como Israel, não são originários daquela terra. Aquela terra, caros irmãos, é uma terra abençoada por Allah subhanahu wa ta'ala. Passaram inúmeros profetas, ou quase todos. Allah subhanahu wa ta'ala, em inúmeras partes do Coran, abordou este fato. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا. Esta terra abençoada é Al-Quds al-Sharif. سبحان الذي أسرى بعبده
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى القدس الشريف. Portanto, devemos conhecer para não sermos enganados. Quem construiu este masjid, Al-Masjid Al-Aqsa, existe divergência, grande divergência entre os nossos sábios e os historiadores. Uns dizem que foram os anjos, por ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Outros dizem que foi Adam alayhi salatu wassalam. Outros dizem que foi Shith alayhi salatu wassalam. Outros dizem que foi Ibrahim alayhi salatu wassalam. Outros dizem que foi Yaqub alayhi salatu wassalam. Outros dizem que foi Suleiman alayhi salatu wassalam. Portanto, existe grande divergência. E só Allah subhanahu wa ta'ala bem sabe quem ergueu esta casa. E Al-Quds ocupa uma área de aproximadamente 15 hectares, 144 mil metros quadrados, aproximadamente a 15 hectares. Portanto, tudo aquilo foi abençoado por Allah subhanahu wa ta'ala. O próprio masjid e o seu quintal todo. E o seu quintal todo. Toda aquela terra, todos esses hectares foram abençoados por Allah subhanahu wa ta'ala. A misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala está próxima daquele local, da mesma forma que está próxima da Kaaba, do masjid do Nabi sallallahu alayhi wa sallam. E talvez muitos tenham dúvida e não saibam distinguir entre aqueles dois masjid que se encontram lá. Temos o próprio Al-Masjid Al-Aqsa, que é conhecido por todos nós. Depois temos um outro masjid com uma cúpula dourada, que é conhecido como Cúpula da Rocha, Qubbatu Sakhra. Qubbatu Sakhra, os historiadores dizem que o Nabi sallallahu alayhi wa sallam, depois de ter efetuado o Salah no Al-Masjid Al-Aqsa, partiu deste lugar, desta rocha, até o céu, onde se encontra hoje aquela cúpula dourada. E quem construiu aquele masjid foi Abdul Malik ibn Marwan, rahimahullahu ta'ala, da linhagem de Muawiyah radiyallahu anhu wa arda, Banu Umayya, Império Umíyada. Não havia necessidade de fazer-se lá um masjid, visto que está lá próximo o Al-Masjid Al-Aqsa. Entretanto, os historiadores dizem que foi construído por objetivos políticos. Portanto, faz parte da história islâmica. Portanto, caros irmãos, aquela terra sempre foi turbulenta, porque é disputada pelos judeus, é disputada pelos cristãos e é disputada pelos muçulmanos. Ao passo que Meca, por exemplo, nunca ouvimos que um judeu ou um cristão reconheça a sua santidade. Ao passo que Al-Quds Al-Sharif existe este consentimento e esta inclinação. E passaram vários heróis que conquistaram aquela cidade. O primeiro deles foi Umar radiyallahu anhu wa arda. Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah radiyallahu anhu, por ordem de Umar radiyallahu anhu, cercou a cidade. Estava na mão de cristãos. Al-Quds cercou a cidade e teve como resposta que nós só entregaremos a chave
desta cidade ao vosso líder. Portanto, Abu Ubaida de imediato escreveu uma carta para Medina, que esses homens dizem que só entregarão a Amir al-Mu'minin. Umar radiyallahu anhu ardah nunca desejou sair de Medina. Consultou a Uthman radiyallahu anhu, o que acha? Uthman radiyallahu anhu disse que não vale a pena ir. Consultou a Ali radiyallahu anhu. Ali radiyallahu anhu diz que siga em frente, Amir al-Mu'minin. Ele optou pela consulta de Ali radiyallahu anhu. Foi juntamente com o seu escravo, fazendo permuta na montada. Tinha apenas um único animal. Permuta. Ele montava, depois o seu escravo montava. Estão a imaginar? Amir al-Mu'minin, até que quando estavam prestes a chegar al-Quds al-Sharif, era a vez do escravo montar. Era a vez do escravo a montar. E dizem que ele tinha uma roupa melhor que Amir al-Mu'minin. Portanto, quando ele notou que, olha, estamos a aproximar-se, disse a Amir al-Mu'minin, vista a minha roupa, e agora tu que deves montar. Umar radiyallahu anhu disse para ele, uskut, cala-te. Nahnu qawmun a'azzana Allahu bil Islam. Nós somos um povo que Allah subhanahu wa ta'ala honrou-nos com o Islam. Nós não precisamos de roupas bonitas. Nós precisamos de Coran. Nós precisamos de aprender o Coran. Nós precisamos de aplicar o Coran. E assim seguiu. Quando chegou nos portões, foi entregue a ele a chave. E diz que nós encontramos as suas qualidades nos nossos livros. As qualidades de Umar radiyallahu anhu arda. Portanto, o Islã prevaleceu. E Umar radiyallahu anhu arda concedeu paz àquele povo, aqueles cristãos. Por isso que quando nós falamos de palestinos, não estamos a falar apenas dos muçulmanos. Quando falamos de palestinos, não estamos a falar apenas de muçulmanos. Estamos a falar daquele povo, que existem muitos deles muçulmanos, muitos deles cristãos e uma pequena minoria que professa a religião judaica. Muitos acham que esta é uma guerra entre os judeus e os muçulmanos apenas. Não, é verdade que a religião envolve-se. Mas existem lá cristãos que estão também a serem massacrados. Portanto, viveram em paz os muçulmanos e os cristãos naquela mesma cidade. E depois sempre foi disputada. As cruzadas queriam tomar. Allah subhanahu wa ta'ala enviou Nuruddin al-Zinki. Nuruddin al-Zinki, que facilitou também a jornada de Salahuddin al-Ayyubi. Salahuddin al-Ayyubi foi a última pessoa que conquistou Al-Quds al-Sharif. Depois esteve nas mãos do Império Otomano. Com a Primeira Guerra Mundial, parou nas mãos dos ingleses, que entregaram a ocupação atual. Se virá ou não outro herói antes de Isa ibn Maryam, só Allah subhanahu wa ta'ala bem sabe. Porque nós precisamos de um herói para resgatar aquela cidade. Mas, segundo a minha análise, esta ajuda só virá quando nós voltarmos para
Allah subhanahu wa ta'ala. Quanto à vinda de Umar, de Isa radiyallahu anhu ardah, não há dúvida que ele virá. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz que até as árvores falarão que o crente, aqui atrás tem um judeu escondido. Aqui atrás de mim tem um judeu escondido. Isso quando Isa ibn Maryam está com sono. Isa ibn Maryam, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que quando a pessoa estiver a sonecar no dia do Jumu'ah, no decorrer da palestra, o que deve fazer? Deve mudar de lugar. Não é sonecar na frente do imam, porque até parece que o imam também não está a falar nada de interessante. Estão a perceber? Está a sonecar, acontece, acordou cedo, fez qiyamul layl, mashallah, doar para os palestinos. Muda de posição. Então, dizia eu que Isa ibn Maryam virá com a verdade. Não há dúvida. Agora, se virá antes dele um herói, só Allah subhanahu wa ta'ala é que conhece. Mas esta situação que nós estamos a viver, caros irmãos, reflete a nossa situação, a situação de Ummah. Porque os nossos sábios dizem que Allah subhanahu wa ta'ala prometeu proteger a Kaaba, que se encontra em Meca. Mas a segurança e a paz, a estabilidade no Al-Quds, Al-Sharif, depende da nossa situação como muçulmanos. Qual é a nossa situação? Nós estamos todos dispersos. Por pequena coisa queremos lutar. Por pequena coisa queremos disputar. Por pequena coisa queremos ofender. Nós odiamos mais uns aos outros do que o nosso ódio pelo não muçulmano. Pelo não muçulmano. Juro por Allah que eu não estou a falar isso da minha cabeça. A minha análise aqui em Moçambique, por causa de Lua, por causa disso, por causa daquilo, esses são isso, aqueles são aquilo. Nós aqui estamos divididos em dois grupos. Por causa de Lua, por causa de Lua, por causa disso, por causa daquilo, coisas pequenas, divergências que os nossos sábios antes já tiveram, pessoas melhores que nós, mas estamos nós aqui. E é por isso que o Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, já havia descrito para nós esta situação. Hoje nós perguntamos, mas onde é que está a Arábia Saudita, onde é que está o Iraque, onde é que está Kuwait, onde é que está Emirados Árabes, onde é que está a Jordânia, mas todos aqueles, onde é que está a Turquia, que está sempre a falar, onde é que estão? Onde é que estão todos? Aqueles que estão a rodear aquela terra. Não custava de nada todos eles se unirem para atacar aquela minoria. Preste atenção ao Nabi sallallahu alaihi wasallam, que diz: "Yushiku an tada'a alaykumul umamu min kulli ufuqin." Diz: chegará uma altura que todos estarão prontos de todos os cantos para vos atacarem. Prestem atenção no hadith e na nossa realidade e apliquem depois na nossa realidade. Yushiku an tada'a alaykumul umamu min kulli ufuqin, de todos os lados. Estados Unidos, Inglaterra, Europa. Agora no Conselho de Segurança, todos eles votaram contra. Não pode haver cessar-fogo. A gente pergunta, subhanallah, são esses que dizem direitos humanos, direitos humanos, direitos humanos, direitos civis, votaram contra. Nós perguntamos, como é possível? Como é possível? Hipocrisia sem limites. É isto que o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse.
de todos os lados, votaram contra, não há cessar-fogo. Conselho de Segurança, todos estarão prontos. كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. Da mesma forma que quando a comida é servida, sabe aqueles pratos onde comem 5 ou 6 pessoas, quando você serve comida para pessoas famintas e existe lá um frango assado, mashallah, quando chega a hora de comer, o que acontece? Cada um pega o seu lado. O Nabi sallallahu alaihi wasallam descreveu que nós seremos atacados desta forma. Vejamos a admiração dos companheiros de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قالوا يا رسول الله أمن قلتنا. Ya Rasulallah, tudo isso acontecerá por causa do nosso pequeno número? Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: lá, bal antum kuthur. Diz que não, antes pelo contrário, vocês serão muitos. São muitos. Todos esses países, todos nós aqui, todos nós no mundo, somos 1 bilhão ou 2 bilhões. ولكنكم غثاء كغثاء السيل. Esta é a nossa realidade. ولكنكم غثاء كغثاء السيل. Conhece aquela espuma do mar? Outros dizem que غثاء é aquela alga no meio do mar que anda de um lado para o outro, onde a onda leva. Nabi sallallahu alaihi wasallam descreveu-nos desta forma: ولكنكم غثاء كغثاء السيل. Pessoas sem valores, desprovidas, não conhece o Corão, não conhece a biografia do Nabi sallallahu alaihi wasallam, não conhece hadith do Nabi sallallahu alaihi wasallam, não observa o Salah apenas sextas-feiras, dia do Jumu'ah. Eu sou muçulmano no dia do Jumu'ah, no Eid al-Adha, no Ramadan, no Eid al-Fitr, no 15 de Sha'ban. Nós achamos que Islã é isso. Nós achamos que Islã é isso, comemorar aniversário do profeta. Nós achamos que o Islã é isso. É por isso que o Nabi sallallahu alaihi wasallam descreveu-nos: ولكنكم غثاء كغثاء السيل. Espuma, alga, sem valor. E ainda descreveu: يجعل الوهن في قلوبكم. Allah subhanahu wa ta'ala colocará em vossos corações medo dos outros povos. O contrário que sucedia no tempo do Nabi sallallahu alaihi wasallam. Os outros povos tinham medo do profeta sallallahu alaihi wasallam, dos companheiros de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agora a situação inverteu-se. Yuj'alul wahanu fi qulubikum. Allah colocará medo nos vossos corações. Todos nós com medo. Não podemos isso, mas aquilo. Cada um vai apresentando a sua teoria. Yuj'alul wahanu fi qulubikum wa yunza'u ar-ru'bu min qulubi aduwikum. E Allah subhanahu wa ta'ala removerá do coração deles o medo por vós. Vocês passam a ter medo deles e eles não têm nenhum medo. E é por isso que a ocupação faz tudo à vontade. Faz tudo à vontade. Estão rodeados, caros irmãos, para quem conhece o mapa do Médio Oriente, a ocupação está rodeada dos países islâmicos. Mas o que aconteceu? Allah colocou, infundiu medo, ter medo do inimigo. E eles passaram a não ter nenhum medo. Por que aconteceu isso? لِحُبِّكُمْ لِلدُّنْيَا وَكَرَاهِيَتُكُمْ لِلْمَوْتِ. Isso aconteceu porque vocês passaram a amar a vida terrena. Nós amamos, nós temos medo de morrer. Nós temos medo de morrer. Isso não acontecia com os companheiros de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Um deles esteve a comer tâmaras. E quando ouviu o Nabi sallallahu alaihi wasallam a convocar, a chamar, rapidamente deixou as suas tâmaras e disse que estou a atrasar a minha entrada no paraíso. Aquela ânsia de encontrar-se com Allah subhanahu wa ta'ala. Hubbukum lid-dunya. Amamos, nós temos medo de morrer. Nós temos medo de morrer. Vocês acham que os companheiros de Nabi sallallahu alaihi wasallam não tinham esposas? Não tinham bebês? Não tinham crianças? Não tinham? Não tinham trabalho? Não tinham responsabilidade? Ou só nós que temos? Mas o problema, caros irmãos, está em nossos corações. Enquanto nós não voltarmos para o nosso Islã, enquanto nós não deixarmos, qual é o termo que é usado? Mesquinhez por coisas pequenas, queremos lutar, queremos separar. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Apegai todos vós juntamente, firmemente, a corda de Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la tafarraqu. Quando começamos a dispersar-se, separar-se, formar grupinhos, que esses são isso, esses são aquilo, então esta será a nossa situação. Esta será a nossa situação. E Allah subhanahu wa ta'ala continuará a humilhar-nos desta forma. O muçulmano nunca tem voz no mundo. Aqueles judeus, uma minoria, grande vergonha para nós. Qual é o número daqueles? Para confrontar esses bilhões todos que nós falamos. É normal isso? É normal? Analise um pouco, é normal. Naquela guerra dos 6 dias, quando a ocupação anunciou a formação do Estado, ouviram falar? É melhor investigarem para não serem enganados. Investigar, publicar, difundir, fazer barulho, como fazemos barulho. Naquela guerra de 6 dias, onde os países ao redor decidiram entrar, dizem que até os comandantes do exército muçulmano eram ingleses. Comandantes do exército muçulmano. Percebam que os ingleses entregaram a ocupação aquele pedaço de terra. Depois nós, os muçulmanos, tomamos comandantes para lutar com os ingleses. Comandantes ingleses para combater a Inglaterra. Faz sentido? É por isso que eles dizem que foi um grande milagre, Nós ganhamos contra todos. Por causa dessas nossas brincadeiras. Uma das frases mais bonitas que eu li durante o mês é que os causadores de maiores problemas são aqueles que querem se sentirem importantes. Aqueles que querem se sentirem importantes. Eles sacrificam tudo. Podem sacrificar a nação toda, porque eu quero ser importante. Eu que quero decidir. Então, todos os outros não fazem sentido para mim. Por causa desse tipo de pessoas, nós estamos a sofrer, estamos na situação que estamos. Portanto, caros irmãos, não temos como estar lá. Até agora também não existe ajuda humanitária, está tudo fechado. Portanto, temos essas duas armas. A primeira arma, o duá.
Dua, não é só cantar dua, dua, dua. Hoje, sexta-feira, intensificar o dua. O Allah remova os nossos irmãos, ou dos nossos irmãos a calamidade, concede a vitória. A segunda grande arma, qual é? A mídia. A mídia, a mídia. Vamos difundir tudo aquilo que esses injustos estão a fazer. Não deixa passar nada. Repassa para todos os seus grupos. Repassa no Facebook, Twitter, YouTube, onde você puder. Assim, inshallah, estaremos a fazer o mínimo. Abaixo disso não há nada. Abaixo disso não há nada. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. É o grau mais ínfimo do iman. Que Allah subhanahu wa ta'ala una os nossos corações. Que Allah proteja os nossos irmãos, perdoe os nossos pecados. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.